Boa tarde. Hoje recorro ao plenário para trazer uma questão relacionada à manutenção dos postos de salvamento da orla do Rio de Janeiro. Os postos de salvamento, são estruturas já que fazem parte da imagem, que os turistas têm da nossa cidade, muito bonitos por sinal. Eles são divididos em dois pavimentos, e o primeiro pavimento normalmente é usado, composto por banheiros e chuveiros, e é usado pela população em geral. Essa atividade é explorada, é paga, a utilização do banheiro e dos chuveiros. E o segundo andar é utilizado pelos guarda-vidas, que são bombeiros, são militares do estado do Rio de Janeiro, usam o segundo andar para poder ter vista, poder ter o controle visual de tudo que acontece na praia, na areia e também no mar. Pois bem, e aí eu vou ter que esbarrar na Orla Rio. A Orla Rio, ela tem muitos benefícios a partir dessa concessão, porque além dos postos, ela também tem os quiosques. E aí ela explora os quiosques, tirando benefícios, e tem alguns ônus nessa relação. Um deles é realizar a manutenção dos postos de salvamento. Nada mais natural que ela ganhe para um lado e devolva para a comunidade alguns benefícios. E ela resistiu durante muitos anos judicialmente com relação a essa obrigação. Mas, indas e vindas ao judiciário, eles perderam, e hoje está mais do que definido que é a Orla Rio que tem que fazer a manutenção dos postos. Não é o Estado, não é a Prefeitura, e sim a Orla Rio que tem que fazer a manutenção dos postos. Pois bem, isto posto, eu comecei a desenvolver um esforço para poder entender por que a Orla Rio não faz o que deve fazer, que é a manutenção dos postos. E aí estive em contato aqui com o Antônio Sá, inclusive registrar aqui a atenção com que o Antônio Sá garante aqui a todos os vereadores, e aí muitos requerimentos e informações encaminhados. O Antônio Sá, que está aqui à minha frente, saiu do seu local aqui ao lado. Muitos requerimentos de informações enviados e respondidos, e ainda caminhamos com muita dificuldade para poder entender, poder desenrolar essa situação e conseguir que a Orla Rio faça o que deve fazer, que é a manutenção dos postos. Ainda em 2009, a Orla Rio, e eu vou até falar o número do processo para quem quiser consultar, o processo é o número 3270 de 2009, ela estabelece um cronograma de obra nos postos. E aí esse cronograma nunca conseguiu chegar até o final. Eu acho que no máximo eles chegaram a fazer intervenções em 2 postos. E no próprio processo de concessão, existe a previsão, veja bem, senhor presidente, de um checklist que a Prefeitura deveria fiscalizar os postos e aí, nesse checklist, avaliar se a Orla Rio está fazendo a manutenção dos postos. É um checklist bem completo, eu fiquei bem surpreso ao encontrar esse checklist no processo de concessão para a Orla Rio. Ele avalia a cobertura, ele avalia as tomadas de energia, as portas de blindex, que são uma lista extensa que deveria ser avaliada e deveria ser alvo de fiscalização da Prefeitura. Para facilitar o trabalho da Prefeitura e agilizar o serviço, eu disponibilizei uma equipe do meu gabinete e, pessoalmente, percorremos todos os postos de salvamento para poder fazer esse checklist que a Prefeitura deveria fazer. E aí, mais de um mês de trabalho, conseguimos terminar o checklist. Visitamos todos os postos e identificamos todas as deficiências do postos de salvamento. E encaminhamos tudo isso para o conhecimento do secretário de Conservação Pública e também o fiscal dos contratos de concessão. E hoje nós temos uma secretaria só para cuidar das concessões. E aí, infelizmente, eles não conseguiram negar que existia um problema, assumiram o problema, mas não estabeleceram nenhum prazo para que esse problema fosse solucionado. Pior, eu ainda tive o desprazer, ao solicitar esse cronograma, que seria o mínimo que eu poderia levar
as pessoas que usam aquele espaço, seria levar um cronograma com a previsão razoável de quando tudo poderia estar solucionado. E eu recebi uma resposta que eu vou fazer questão aqui de ler, que é a seguinte, muito curiosa. Essa resposta veio do senhor Gustavo Dias de Almeida, que é o coordenador geral, ou pelo menos era em 2014, o coordenador geral de controle de concessões. Lá em 2014, quando eu pedi o cronograma, ele me informou que já foi esclarecido pela coordenadoria geral que ele está acompanhando os promissores entendimentos que se estabeleceram entre a concessionária Orla Rio e a autoridade competente no âmbito do Corpo de Bombeiros. Provavelmente eles estão se referindo ao coronel Ângelo, que é o comandante do CBA, visando diagnosticar e solucionar os problemas porventura existentes. Como resultado deste trabalho, diversas intervenções já foram iniciadas pela concessionária, em sintonia com as prioridades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, no sentido de melhorar o ambiente de trabalho, a cooperação entre as partes envolvidas e, por consequência, a prestação dos serviços para a população. E aí, o que deveria ser uma boa notícia, não é, porque as intervenções desde 2014 até agora ainda não chegaram. E aí eu não sei o que tem de promissor nesse entendimento entre a Orla Rio e o Corpo de Bombeiros, porque para a manutenção dos postos não trouxe nada de promissor, foi nada promissor. E aí, eu trouxe até algumas fotos, porque senão fica parecendo, as tabelas são muito frias, né? Eu escolhi um posto qualquer, parei em qualquer posto para uma amostragem e trouxe algumas imagens. O problema mais comum dos postos de salvamento são as portas de blindex. Elas precisam ser de blindex para que nos dias chuvosos e frios o guarda-vida de dentro do posto possa ver quem está frequentando a praia. E aí você vai me perguntar quem é louco de ir à praia com chuva, mas as praias que recebem turistas, para o turista não existe frio, não existe chuva, né? O turista ele quer conhecer a praia de Copacabana e ele vai entrar na praia com chuva, com sol, faça chuva, faça sol, e o guarda-vida tem que estar lá pronto para poder realizar o salvamento. Então, voltando ali à foto anterior, então aquele exemplo de uma das portas de salvamento, das portas de blindex, elas são o único acesso do posto, então é a única barreira entre o acesso de uma pessoa indevidamente e o acesso da pessoa que deve ter acesso, que é o guarda-vida. Então, essas portas, elas quebram, elas desencaixam, ali a porta está exposta à umidade, à maresia, ao acúmulo de areia no trilho. Então, os blindex são danificados, eles quebram. Muitos relatos de bombeiros que se machucaram, que se acidentaram nesse blindex, com o rompimento deles, são peças muito grandes e pesadas. E aí, o blindex, depois que o posto perde o blindex, o posto fica aberto para frequentadores, digamos assim, bem curiosos. Então, à noite, casais usam o posto de salvamento como motel e também usuários de drogas também fazem do posto ali um ponto de encontro ao som do mar. Então, o posto que deveria trazer aí um benefício para a sociedade, abrigando guarda-vidas, acaba abrigando viciados, dependentes químicos e também jovens namorados mais excitados. Uma outra foto traz a cobertura, né? A cobertura que é feita de lona. Ali na foto, não sei se dá para perceber, mas as estruturas estão todas enferrujadas, claro, né? Está sendo bombardeado diariamente por conta da maresia e as estruturas precisam de manutenção frequente, porque senão a cobertura cai. Esse posto ainda tem a cobertura, a lona, muitos já estão sem a lona, então fica muito feio o posto sem a lona. E também os problemas se estendem por fora e por dentro do posto. A próxima foto aí, por favor. Então, nesse posto que eu visitei, outro problema muito comum que é a umidade no teto, né? O reboco do teto caindo. Então, são ambientes assim, muito úmidos, muito insalubres, chegam a ser insalubres, porque não tem
São muitos anos sem uma pintura, muitos anos sem uma revisão do telhado, muitos anos sem uma revisão da instalação hidráulica. Os problemas elétricos também são recorrentes. Próxima foto, por favor. É o blindex, falar só da escada. E aí a escada também tem uma característica especial, a escada de madeira. Ela tem um suporte, que suporta, o local onde suporta maior peso da pessoa que está caminhando na escada fica no centro. Então ela é muito instável. Então é comum os acidentes, porque a madeira apodrece, os parafusos enferrujam. Então é muito comum também encontrarmos escadas sem degrau. E aí esse degrau normalmente acidenta também os bombeiros, porque a escada não tem manutenção alguma, não teve manutenção alguma durante esses anos. Então eu escolhi um posto, se essas fotos não forem suficientes para provar a Orla Rio de que as manutenções não estão acontecendo, se elas não forem suficientes para provar a prefeitura de que a Orla Rio precisa ser fiscalizada, que a Orla Rio precisa ser multada, que esse contrato de concessão ele precisa ser revisto, porque está trazendo prejuízos para a população do Rio de Janeiro, eu estou à disposição e coloco a minha equipe inteiramente à disposição para a gente fazer outras fotos, visitar outros postos, trazer outros relatórios, mas o que não pode acontecer é a prefeitura e o governo municipal fingir que a Orla Rio está prestando um bom serviço e cumprindo o seu contrato de concessão, porque eu posso provar aqui todos os dias que ela não está. Tá bom? Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador.